Olá, amigos. Sou o professor Eduardo Salles Pimenta e nessa nova jornada do Sprint News, como dito, foi uma semana extremamente árdua. A perda de amigos sempre nos deixa menor. Perdemos o professor José Manuel Arruda Alvim e também perdemos o amigo Sérgio Manberti. E o registro agora sobre a perda do Sérgio Manberti é extremamente peculiar, posto que aqui eu tenho a assinatura dele nesse documento que eu tive o prazer de compor e por isso moldurei, e no qual, quando então militava na advocacia, à época à frente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculo de Diversão do Estado do Rio de Janeiro, eu então também dava uma consultoria ao então Sérgio Manberti, o ator. Óbvio que naquela época nós tínhamos, em 1997, a vigência da Lei 5988 de 73. E havíamos escrito um artigo para o jornal Estado de São Paulo e recebemos um telefonema do então deputado relator do projeto-lei, Aloysio Nunes Ferreira, que nos perguntou qual seria, em tese, a sugestão que poderíamos fazer ao projeto de lei que iria originar a nova Lei de Direitos Autorais em substituição da Lei 5988 de 73, que seria a atual lei, a 9.610. Eu, então, fiz modestas sugestões. Todavia, nenhuma delas foi acatada, pelas razões políticas, de mobilizações. E o projeto, como era um projeto originário do Senado Federal, de autoria do senador Viana Filho, o qual já era falecido, em obediência ao disposto no artigo 65 da Constituição Federal, ele saindo de uma casa, ou seja, o Senado Federal, ele iria a outra, Câmara dos Deputados, que, por sua vez, poderia fazer os aditamentos. E, em sequência, havendo esses aditamentos, ou aprovação, no caso houve aditamentos, ele voltaria à casa originária. Assim feito, retornou à casa originária. Quando retornou à casa originária, nós tivemos a consciência do disposto no artigo 35, 36 e 37 do projeto-lei, que ele dizia simplesmente o seguinte: que os direitos autorais decorrentes da prestação de serviços pertenceriam ao empregador, salvo disposição em contrário. E, dito salvo disposição em contrário, significa dizer, eu queria saber qual era o criador intelectual que ia virar para o seu empregador e dizer o seguinte, falou, ressalva aí que os direitos autorais são meus. O empregador ia falar para ele, meu caro, até logo. Pois bem, dentro desse juízo, eu me reuni com o Sérgio Manberti e falei, Sérgio, e aqui fomos no teatro do Crown Plaza, e ali na Bela Sintra, e o Sérgio pegou e falou, Pimenta, vamos reunir com os atores no Rio de Janeiro? E nos reunimos na casa do Alcione Araújo, ali no Leblon, e lá eu me recordo que estava Beth Mendes, o Stepan Essessian, que era presidente do SATED, e estava também o Augusto Boal, o Grassi, o Antônio Grassi, esteve também a Eni Moreira, advogada, amiga, estava a Benedita da Silva, então senadora, e acompanhava a evolução dessa reunião o Gilberto Gil e o Jô Soares, que ligava para o Alcione Araújo. Falei, como é que que vocês decidiram? E naquele evento, o Sérgio Manberti junto, e
decidimos que iríamos fazer um documento para levar para o presidente do Senado, exatamente para pedir a supressão desses 3 artigos. Coube a mim, então, a redação desse documento, que aqui está moldurado. A Benedita da Silva intermediou esse contato com o presidente do Senado, que à época era o senador Antônio Carlos Magalhães. Fomos, então, por articulação do Alcione Araújo, fomos a Brasília, eu, o Alcione Araújo, Fernanda Montenegro, Marília Pera, o Sérgio Manberti, o Jacques Deserlan. E em Brasília fomos recebidos no gabinete da presidência do Senado Federal. E a imprensa toda local, presente o senador Eduardo Suplicy, à época, o próprio relator, Luiz Nunes Ferreira, e presente também o meu amigo Paulo Oliver, advogado, todos os colegas militantes. Hoje eu já não milito, me dedico mais à vida acadêmica, ao professorado. Meus filhos, sim, tenho 3 filhos advogados que hoje militam, um no Rio e 2 em São Paulo. E então fomos recepcionados pelo senador Antônio Carlos Magalhães. Obviamente, dentro do avião, eu expliquei a Fernanda Montenegro e a Marília Pera, até porque elas não são da área jurídica, mas são criadoras intelectuais. Expliquei o pleito em que consistia. Ao sentar no gabinete da presidência, a Fernanda Montenegro sentou ao lado do senador Antônio Carlos Magalhães, que ele virou para ela e disse o seguinte: falou que eu posso atender a dama do teatro. Sérgio Manberti ao lado dela, Marília Pera do lado do Sérgio Manberti, eu na ponta oposta. A imprensa toda já tinha retirado, em posição extremamente oposta ao senador, estava o deputado Aloysio Nunes Ferreira. Em diagonal ao presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, estava o senador Eduardo Suplicy, Fernando Gabeira dentro também da sala. E ela pegou e disse, conforme estava nessa petição, eu gostaria de pedir ao senhor, em nome da classe artística, a supressão desses 3 artigos. E ele pegou muito elegantemente, o Antônio Carlos Magalhães virou para o deputado Aloysio Nunes Ferreira, que relator do projeto-lei na Câmara dos Deputados, falou: o deputado é de acordo, Aloysio Nunes Ferreira já tinha encontrado com os atores aqui em São Paulo, Juca de Oliveira, um deles que reuniram na casa de uma autora teatral, que agora me foge a memória, mas enfim. Ele então pegou e manifestou, não, sou de acordo. Sou de acordo que eu já conversei com os atores. Isso em 1998, janeiro de 1998. Portanto, nós estamos falando de 13 anos, 23 anos passados. Moral da história, ele então virou para Fernanda Montenegro e falou assim: então, está suprimido os 3 artigos. O relator será gente nossa. O relator foi o senador Romeu Thun, que, por sua vez, em razão da petição que eu havia redigido e assinei como autor literário, posto que tenho livros publicados, me ligou. Eu estive em seu escritório aqui em São Paulo, ali no Paraíso, e lá, então, expliquei a ele no que consistia. Ele falou: não, perfeito, eu vi aqui os seus argumentos, eu utilizarei como justificativa da supressão. Eu falei: perfeitamente. E assim foi suprimido. Óbvio que o start inicial foi esse encontro com o Sérgio Manberti, que agora também o Sérgio Manberti nos deixou. Então fica aqui o registro de que o Sérgio Manberti, sim, foi um defensor dos direitos autorais e, sobretudo, do respeito ao criador intelectual, não só por sê-lo, mas pela solidariedade a todos aqueles que com ele atuaram e ao respeito deles ao criador intelectual. Fica então aqui a nossa homenagem. Até uma próxima.